A Toscana é uma região italiana onde a culinária vem da terra e das águas. Uma região que, como já disse várias vezes, é linda, cheia de gente hospitaleira e onde se come e se bebe muito bem. Como em toda a Itália, na Toscana é possível se deliciar com diversos tipos de entradas. Preparos como os crostini de fígado, de queijos com ervas, a pancetta fatiada, a frittata ou a omelete com verdura. E também aos chamados affettati, os frios fatiados. E aí vem salame, sopressata, finocchiona, presunto, produtos típicos da salumeria local, além das massas, sem dúvida. Andar pela Toscana é se deparar com paisagens e cidades belíssimas, onde cores como o amarelo e a terracota estão sempre presentes. Um monumento religioso belíssimo é a Abadia de Sant'Antimo, próximo a Montalcino, cuja estrutura repousa sobre um alicerce com mais de 1000 anos. Conta-se que a abadia teria sido fundada pelo imperador Carlos Magno. O edifício é cercado por oliveiras milenares que dão uma moldura especial ao local. Dentro se respira o silêncio e a religiosidade. Uma das coisas fantásticas da Itália é você estar andando numa estrada e de repente ver um monumento como esse, a Abadia de Sant'Antimo. É um edifício que data do século IX. Aqui dentro se respira a paz, se respira a oração, a meditação. Aqui fora a gente encontra a história. A culinária toscana se insere dentro dessas paisagens. Nas cidades, as vitrines dão uma amostra do que se pode provar por ali. Nos restaurantes, junto das belezas dos preparos, entram os perfumes e as texturas de cada prato. Impossível não se render às iguarias e preparos da cozinha regional. A começar pela pizza, o pão nosso coberto por tanta coisa gostosa, que está presente em toda a Itália. Tem também os queijos, cremosos, maduros, com cores e sabores ricos e variados. E as massas, além de coloridas, elas podem ser recheadas ou lisas, uma grande festa para o paladar. Não se pode esquecer dos embutidos, entre eles a mortadela, a copa, produtos fatiados na hora, provados puros ou na companhia do pão. Ah, e tem a trufa, o aromático cogumelo subterrâneo e as delícias produzidas com ela em todas as suas variedades. No departamento das carnes, quando se pensa na Toscana, automaticamente vem à memória uma suculenta bisteca alla fiorentina. Corte retirado de animais da raça chianina, a bisteca é um clássico de Florença. Preparada na chapa, ela pesa em torno de 1 quilo. Seu perfume é irresistível, assim como o seu sabor. Rosada, suculenta e normalmente mal passada, não é preciso muito para acompanhá-la. Basta uma salada e um bom copo de vinho. Na Toscana, também não se pode esquecer do panforte, um doce feito com frutas cristalizadas, amêndoas e chocolate. E também dos deliciosos biscoitinhos cantucci, que podem ser provados molhados no doce vinsanto. Em Florença, uma imagem fantástica é do Duomo, a Catedral de Santa Maria del Fiore. Um edifício monumental, todo coberto de mármore branco, verde e rosa, cujo campanário é obra do artista Giotto. Há muita comida em volta do Duomo. Pratos prontos, tavola fredda e calda, pratos para o dia a dia. Refeições que podem ser finalizadas com um saboroso gelato. Quando se fala em simplicidade, um preparo que vem à lembrança é a sopa. Um caldo revigorante, sabores líquidos que nasceram com os homens primitivos. Um preparo que saciou famintos na Idade Média e hoje gera alguns clássicos na Toscana, que vamos conhecer agora. Bom, gente, então vamos à sopa. O Põe Vinho de hoje está começando de maneira diferente. Nós começamos fazendo uma viagem até a Itália, até a Toscana, mostrando alguns preparos dessa região para vocês e vamos aqui no nosso estúdio preparar
duas sopas muito bacanas. Nós estamos no inverno é uma temporada que pede comidas quentinhas, comidas com muito sabor, com muito calor para o corpo, e as sopas caem muito bem dentro desse conceito. A sopa é um alimento muito antigo, já era consumida pelos homens pré-históricos. Eles descobriram que quando você botava, por exemplo, uma carne dentro de uma água para cozinhar, você amaciava, essa carne ficava mais macia. Se você colocasse outras coisas, bulbos, vegetais ali dentro, você dava sabor a essa carne. Então, a sopa nasce como um preparo primitivo e atravessou séculos como um preparo das massas, das multidões. Na Idade Média, a sopa tinha como base pão. Se vertia uma água quente sobre o pão e ali colocava um pouco de ervas, colocava outros ingredientes e se fazia aquele caldo nutritivo, aquele caldo que aquecia o corpo e trazia um pouco de força, de calor às pessoas. No programa de hoje eu vou preparar duas sopas inspiradas em preparos toscanos. Uma é bem toscana, que é a papa al pomodoro. A papa é uma papinha, é uma sopa à base de pão, só que ela é um pouco mais pastosa. As sopas podem ser mais pastosas, elas não precisam necessariamente ser muito líquidas. Então eu vou fazer uma papa à base de tomate, uma passata de tomate, um tomate já preparado e passado ali por aquele passador de tomate que você tira as sementes, tira tudo, só fica realmente aquela massa grossa de tomate. Base disso, um pouco de caldo, um caldo de legumes bem leve que eu já tenho preparado aqui. Muito manjericão, um pouco de alho, azeite de oliva, portanto um preparo gostoso para aquecer as noites de inverno. Vou preparar também uma sopa de frutos do mar, inspirado na pancoto de Viareggio. Isso mesmo, pancoto de Viareggio, pão cozido de Viareggio, Viareggio, um vilarejo, uma cidade ali da região da Toscana, pancoto, pão cozido, então, portanto, feito ali só que com frutos do mar. Nós vamos usar aí camarão, vamos usar lula, vamos usar um pouco de marisco. Você pode usar berbigão se você quiser, eu não usei porque não encontrei hoje para comprar. E você pode colocar inclusive o berbigão na casca, que ele vai soltar aquela aguinha, vai dar mais sabor ainda a essa sopa. Ela também tem a base de pão. Antes de começar o preparo da receita, eu gostaria de mostrar para vocês um vinho que acaba de ser premiado no concurso de Bruxelas na edição Brasil. É o Minerato, um vinho feito pela vinícola Pericó de São Joaquim, aqui do estado de Santa Catarina. Um vinho que tem um corte de Merlot, 75% de Merlot e tem 25% de Cabernet Sauvignon. Merlot, uma uva que se deu muito bem aqui nas altitudes, se deu muito bem no Brasil e aparece nesse corte de uma maneira muito interessante, dá uma redondeza, macia o vinho fica bem redondo, bem interessante, um vinho bem gostoso. As uvas estão plantadas a 1.300 metros de altitude, o vinho tem um tratamento enológico, passa por barricas e você tem como resultado um vinho com bastante estrutura, um vinho muito interessante sob o ponto de vista aromático, com uma boa estrutura de boca e capacidade de envelhecimento. Esse vinho ganhou medalha de ouro no concurso de Bruxelas, um concurso muito importante, portanto, uma premiação bacana para Pericó e para esse vinho que a gente olha aqui, olha, um vinho de cor bastante densa, um vinho que tem aqui uma estrutura já nele, no copo a gente já pode ver isso, um vinho com aromas interessantes de frutos negros, de especiarias, um vinho já com alguma coisa aqui de chocolate, bem bacana, e a boca, olha, gostoso, tem uma acidez agradável, é um tanino macio, um vinho, portanto, que pode aquecer o inverno, acompanhar preparos densos, preparos bem estruturados, à base de carne, massas com queijo. É um vinho bem bacana. Portanto, fica a dica aqui desse Minerato da vinícola Pericó. Então vamos cozinhar. Eu vou começar preparando a minha papa al pomodoro. Vou colocar também o pão de molho para poder fazer a pancoto ou a sopa inspirada, a minha sopa de frutos do mar e pão, uma sopa inspirada na pancoto de Viareggio. Você acompanha comigo, são dois preparos muito fáceis e muito saborosos. Vamos trabalhar, a gente volta já no segundo bloco para fazer mais coisas bacanas para vocês. Vamos trabalhar comigo, vamos lá. Para fazer a papa al pomodoro, você vai precisar de 650 gramas de passata de tomate ou um molho bem espesso de tomate, meio maço de manjericão fresco, 2 dentes de alho de bom tamanho inteiros, uma colher de chá de açúcar, 200 gramas de fatias de pão dormido, 1 litro de caldo de legumes, sal a gosto e azeite de oliva para finalizar.
Comece colocando as fatias de pão numa assadeira e leve-as ao forno. Deixe as fatias tostarem. Retire as fatias e esfregue nos dois lados os dentes de alho. Isso vai passar o perfume do alho para o pão. Coloque as fatias no fundo de uma panela. Cubra o pão com a passata de tomate. Coloque o caldo de vegetais até cobrir totalmente as fatias. Coloque o açúcar e leve ao fogo para o líquido reduzir um pouco. O tempo de cozimento será em torno de 30 a 40 minutos. Depois desse tempo de cozimento, retire a papa do fogo. Mexa bem com uma colher para desfazer o pão, dar uma textura mais granulosa, um pouco diferente. Corrija o sal e coloque as folhas de manjericão. Leve a panela ao fogo por 2 ou 3 minutos para o manjericão soltar seus perfumes na papa. Você pode servir a papa al pomodoro num prato fundo ou dentro de uma panhoca italiana. Se optar por servir no pão, você vai agregar um pouco mais de charme ao preparo. Retire então a tampa do pão e o miolo. Também retire um pouco do miolo da tampa. Leve o pão e a parte superior para o forno para dar uma leve tostada para soltar um pouco de sabor. Retire o pão do forno e coloque a papa na cavidade da panhoca. Coloque uma fatia de queijo, decore com salsa e sirva.